que não tinha estudo direito, era um homem leigo, tá? Era um homem leigo, grosso. Se você for analisar a vida de Pedro, você vai ver que ele era um homem assim. Em várias situações, Pedro demonstra isso. Ele agia por impulso, ele não pensava antes de agir. Quando Jesus foi preso pelos soldados do templo, o que Pedro fez? Agiu por impulso, pegou a espada, foi lá e feriu a orelha, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Foi lá, agiu por impulso. Quantas vezes somos assim? Não pensamos antes de agir. Não pensamos, nós agimos por impulso e depois nos arrependemos. O comentarista vai narrar também que Pedro, ele, em algumas vezes, ele era aquele homem que se doava, ele era amigo mesmo do Senhor Jesus, estava sempre ao lado do Senhor Jesus, porque acreditava no seu chamado. E lá em Mateus 16 em diante, 16, verso 16 ao 23, 24, naquela palestra que o Senhor Jesus tem com os discípulos, Jesus queria saber o que as pessoas pensavam dele. E os discípulos falaram: Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um profeta. Havia muitas especulações acerca do nome do Senhor Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus? Estão dizendo que o Senhor é um profeta, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é isso. Aí o Pedro, ele levanta-se no meio do grupo, e ele olha para o Senhor Jesus, e diz para o Senhor Jesus: Tu és o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, Tu és o Cristo. Pedro teve uma revelação divina dado pelo próprio Deus naquele momento. Ele reconheceu a divindade de Cristo como Filho de Deus, como um ungido de Deus, como um Messias. E Jesus ficou maravilhado. Jesus se alegrou da resposta de Pedro. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas ou filho de João, pois não foi a carne ou o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que estás no céu que te revelou. Então Pedro, ele foi naquele momento ali exaltado pelo Senhor Jesus. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne, não foi homem nenhum, mas foi meu Pai que te revelou. Aí Jesus, contando que era necessário, que já havia de chegar o momento dele ser perseguido, de se cumprir as escrituras, dele ser levado à cruz, para que se concretizasse, se cumprisse a profecia, o projeto, o plano. Aí Pedro se levanta de novo, no meio do grupo. Olha só como Pedro era. E Pedro começou a repreender o Senhor Jesus, dizendo: Não, Senhor, mas de maneira nenhuma, nós não vamos aceitar isso não, que o Senhor seja preso, não. Jesus falou: Peraí, apartai-vos de mim, Satanás. Entendeu? Ao mesmo tempo que Pedro foi evocado por Jesus, naquele momento Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que Pedro teve uma revelação do céu, Pedro também, ele foi tomado por uma cegueira.